Irmãos, que a paz abençoe, caia em nossos lares, em todos nós. Amém. Jesus dizia: observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterrarão e roubarão. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram, nem roubam, pois onde está o vosso tesouro, também está no vosso coração. É por isso que vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles. E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar à sua estatura a altura de um côvado? O côvado é uma antiga medida de comprimento, que correspondia aproximadamente a 65 centímetros. Quer dizer, mais ou menos 3 palmos, o côvado. E por que também vos inquietais pela roupa? Observais como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desse modo uma erva do campo, que hoje existe, que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquietais dizendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, como faz os pagãos que procuram todas essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua não terá razão de ser, né? Principalmente aqueles que toda hora resmunga, por que está acontecendo isso? Por que está faltando isso na minha casa? Por que eu não consigo pagar isso? Tudo tem uma razão de ser, gente. Então, é tudo justiça. Tudo que nos acontece é mais do que justo. É que no momento a gente não tem conhecimento das vidas que a gente passou. E quando a gente desencarna, que passa por lado de lá, a gente assusta. Vê tamanhas coisas que a gente fez, que a gente mesmo assusta e ainda não acredita. Se não tivesse visto a gente lá, na tela que eles nos apresentam, a gente ia achar que eles estavam enganando, mas não é. Então, tudo que se nos apresenta, o que falta, é por causa de coisas do passado, como já foi dito. Então, nós temos que procurar, primeira coisa, no reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas que nos acontecem, né, de bom, nos será dado como acréscimo. Por isso, não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã. Amanhã, o que vai ser de mim? Meu marido está desempregado. Outro acorda. O que eu vou fazer? Estou doente numa cama, não consigo levantar.
Então diz aqui, o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição. Isso daí é para todo mundo, né? Porque todo mundo fica desesperado, né? Seja lá, para falar a verdade, seja lá de que religião, que doutrina seguir. É nosso, é humano a gente se desesperar, né? O que está faltando, o que está acontecendo. Bom, as palavras do ensinamento de Jesus, interpretada ao pé da letra, seria a negação de toda previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não teriam atividade. Se essa tivesse sido sua condição normal na Terra, jamais teria saído do estado primitivo. E se fizesse dessa condição sua lei atual, viveria sem ter nada a fazer. Esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outras vezes e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas, sem abrigo, mas deu-lhe inteligência para fabricá-los. Estas palavras devem ser entendidas apenas como uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela depositam sua confiança, mas que por seu lado trabalham e se nem sempre vem ajuda com socorro material, inspira-lhes ideias com as quais encontra os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo. Deus conhece as nossas necessidades e as atende segundo o necessário. O homem sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta, tem necessidade do supérfluo. A providência deixa-o entregue à própria sorte, e então torna-se infeliz por sua própria culpa, por ter ignorado a voz interior que o advertia em sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências disso, a fim de que lhe sirva de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo a lei da justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico, então, se considera como um homem que tem uma grande quantidade de semente. Se as plantar, produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Se as comer sozinha, ou se desperdiçar o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada e delas não tirará proveito para os outros. Se as guardar em seu celeiro, os vermes as comerão. Foi por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não vos apegueis demasiadamente aos bens materiais e nem lhes deis mais importância do que aos bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em benefício do segundo. Não é com leis que se decretam a caridade
e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo imperará sempre. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então, vocês estão vendo quanta coisa que está explicando para a gente não se apoquentar, não ficar nervoso, né? Tem gente que nem dorme, não come. E agora, o que eu vou fazer? E Deus sabe, gente, das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos para viver. Nós rezamos, sim, para agradecer, né? Para pedir força, para a gente ter paciência, para a gente aprender a se resignar. Mas Deus sabe, os nossos amigos espirituais sabem muito bem, o nosso anjo da guarda sabe muito bem aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente vai precisar passar. E eles estão sempre juntos de nós, dando a força necessária para que a gente não desanime e para que a gente leve tudo para frente, sempre pensando no bem, sempre pensando no próximo. Até então, minha gente, uma outra próxima